não temas. Respondeu-lhe Pedro e disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-nos, Senhor! E prontamente Jesus, atendendo a mão, tomou-lhe e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou-se o vento. Os que estavam no barco adoraram, dizendo: Verdadeiramente és o Filho de Deus. Eu vou levar ao Senhor uma oração. Deus amado, Deus querido, Deus vivo, todo-poderoso, meu Senhor. Senhor, na condição de nada que sou, meu Senhor. Pai querido, venho, Pai amado, te pedir, Senhor, pela minha vida, Pai querido, que o Senhor venha, Pai amado, com as tuas mãos de misericórdia sobre mim. Venha, Senhor, te pedir, Senhor, pela vida da irmã Nívia, Pai amado, Pai querido. Senhor, aonde encontra um ou dois ou três reunidos no seu nome, Pai querido, aqui o Senhor se faz presente, Pai amado. Senhor, eu sei que estás aqui, Senhor, em nossos meios, Pai querido, porque estamos reunidos no teu nome, meu Senhor. Espírito Santo de Deus maravilhoso, tenha, Senhor, liberdade em nossos meios, meu Senhor. Espírito Santo de Deus maravilhoso, Senhor, fica à vontade em nossos meios, meu Senhor. Jesus, a casa do Senhor, os servos do Senhor, Pai amado, Pai querido, ser conosco, Pai amado, na noite deste dia. Senhor, eu te peço pelas nossas vidas, Senhor, que o Senhor, Pai, venha falar, Senhor, em nossos corações. Desde já eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Estudando a passagem, a palavra do Senhor, na qual o título já fala grandiosamente no meu coração, que Jesus anda por sobre o mar, que somente o Senhor Jesus, aleluia, tem o poder de andar sobre o mar. E na noite deste dia eu quero engrandecer o nome santo do Senhor, eu quero glorificar, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, porque somente o Senhor Jesus Cristo tem o poder de andar sobre o mar. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a palavra do Senhor vem nos dizer que Jesus ordenou os discípulos a entrar e a passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E a palavra aqui no 23 do capítulo 14 diz que, despedida a multidão, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caída a tarde, lá estava ele só. Eu entendo, louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia, que o Senhor Jesus Cristo, ele, ao se despedir da multidão, ele mandou os discípulos para que entrassem no barco, e os discípulos assim fez. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele estava a fim de orar sozinho. Ele queria um momento na qual ele pudesse orar sozinho. E a palavra de Deus diz, continuando aqui no 23, que ele subiu ao monte a fim de orar sozinho, e ao cair da tarde lá estava ele sozinho. E ao meditar, igreja, nesta passagem, eu entendo que o Senhor queria um momento só dele. Era somente ele com o Pai. Ele queria um momento para falar com o Pai sozinho. E é assim nossas vidas. Eu entendo que é momento em nossas vidas que é somente nós e o Pai. aleluia. E aqui o Senhor, ele queria um momento para orar sozinho. Ele subiu o monte a fim de orar sozinho. E ali estava ele sozinho. E ao cair da tarde, deu-se a tarde, lá estava ele orando. E entretanto o barco estava a ponto de se despedaçar, pois estava a muitos estágios da terra açoitado pelas ondas.
Porque o